Meu amigo e minha irmã, quando você vai ler a passagem de Ezequiel no capítulo 37, do que você lembra? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu leio essa passagem, eu lembro de reconstrução. Que é isso, irmão? Restituição. Coisas que o Senhor, Ele fez, Ele mesmo pôs a mão e Ele mesmo destruiu. E depois, Ele pega o próprio Ezequiel e Ele pega e Ele põe o próprio Ezequiel no meio de um vale. Esse vale é um vale de ossos secos. E você vai entender que na mesma hora ele vira para Ezequiel e faz uma pergunta. Ezequiel, pode esses ossos secos reviver de novo? Ezequiel, sem saída, sem palavra, e ele vira e ele fala: tu sabes, mas tem coisa, irmão, que a gente vai lendo e vai entendendo aos poucos. Deixa eu só falar para você a situação. O Senhor destruiu. Aquele vale de ossos secos tinha carne, tinha nervo, tinha tudo. Estava numa podridão. Acabou-se tudo. Acabou aquilo que estava entristecendo o coração de Deus. Quando o Senhor chega a Ezequiel para falar para ele, perguntar para ele se pode viver esses ossos secos, justamente poderia viver sim. Mas algo não podia fazer. Mas Deus falou para Ezequiel: chegou o momento de você profetizar sobre o vale desses ossos secos, para você entender que quem tem poder para ressuscitar e fazer tudo isso acontecer sou eu. Então, o próprio Ezequiel, ele começou a profetizar no meio do osso seco. E quando ele começou a profetizar no meio do vale dos ossos secos, os ossos começaram a se mover. Começou a ter barulho, fazer aquele ruídos de barulho. Aí começou ossos se juntar a ossos. E começou a se montar aqueles esqueletos. São coisas muito sérias, irmão. Quando o Senhor quer formar um ser humano, Ele faz isso. E Ele começou a juntar. E ali não passou disso. Quando você foi ver, já começou a crescer nervos, carnes. E depois Ele soprou um fôlego de vida na vida daqueles ossos, aqueles seres humanos que voltaram a viver. Irmão, às vezes tem coisas que está matando e você não sabe o que está matando. Tem coisas que você está perdendo a oportunidade de falar de Deus, justamente para aquelas pessoas que nunca sequer ouviram falar de Deus, ou já ouviram falar de Deus, mas ainda não voltaram ao caminho do Senhor. Tem vontade de voltar, mas não tem um incentivo, não tem um ânimo para voltar. Está vivendo como está aqui, ó, a terra seca, vazia, e vivendo o vale da secura. Porque o vale aqui era de osso seco. É assim que estamos vivendo. Um vazio por dentro e não valorizando aquilo que Deus está entregando nas tuas mãos. Veja se dentro da tua casa não tem alguém assim, vazio sem falar nada. Veja se aonde você trabalha, na tua igreja, aonde que estiver passando, alguém está vazio. Já não lê mais a palavra, já não medita mais, já não faz oração, já não faz mais nada para agradar a Deus. Fica a dica para você. Salve alguém no meio desse vale de ossos secos. Alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Alguém que precisa voltar aos caminhos do Senhor. Deus abençoe sua vida, a sua casa e o seu ministério. Amém.